Imagine assistir a um anime e ao final sentir um arrepio na espinha. Não por sustos ou por cenas de ações frenéticas, mas porque ele fez você questionar sua própria humanidade. Monster não é apenas um mangá ou um anime. Ele é um espelho sombrio da natureza humana, um convite desconfortável para encarar o que há de mais assustador dentro de nós. A possibilidade de que o verdadeiro monstro pode estar mais perto do que imaginamos. Se você fosse colocado diante da escolha entre o bem e o mal, sem o roteiro, e a sem resposta certa também. Monster, ele faz exatamente isso com seus personagens. E com você, é claro. O anime desconstrói a ideia simplista de heróis e vilões, mostrando que a linha entre o caos e a moralidade é fina como um fio de cabelo, o que faz alguém se tornar um monstro. Será que é maldade nata ou será que o mundo molda as pessoas dessa forma? No fim das contas, a pergunta que fica é: você tem certeza de que conhece a si mesmo? Criar um vilão memorável não é só questão de maldade gratuita. Um grande antagonista precisa de profundidade, motivações e um magnetismo que o torna impossível de ignorar. E Monster, ele entrega isso com maestria através de Johan Levitt. Ele não é apenas um monstro cruel, mas um mestre que consegue manipular. Alguém que controla a vida sem sequer levantar um dedo. Se observar bem, os melhores vilões de ficção, como o Coringa, de O Cavaleiro das Trevas, ou Griffith de Beastars, possuem essa dualidade. Eles são temidas, mas também hipnotizantes, deixando uma marca na mente do público. Johan é o tipo de vilão que te faz questionar a própria sanidade. Ele não precisa gritar, não precisa de grandes gestos violentos. Apenas com as palavras, olhares e pequenas ações, ele destrói quem está ao seu lado. Isso porque Monster não trabalha com terror óbvio, mas com medo de psicológico. Johan entra na mente das pessoas e a faz se destruir sozinho. E talvez o mais assustador seja perceber que esse tipo de influência não está apenas nos mangás e animes. No mundo real, líderes carismáticos já usaram esse mesmo poder para mudar o rumo da história. E o que realmente faz de Johan um vilão incomparável é a forma como ele mistura a humanidade e monstruosidade. Ele não é um ser sobrenatural, um demônio ou uma entidade invencível. Ele é apenas um homem. Mas um homem que ele entende a escuridão humana melhor do que qualquer um. E isso é o que torna tão real, tão perigoso. Afinal, o que é mais assustador? Um monstro, óbvio, ou um que pode estar ao seu lado falando com você agora mesmo. A história de Monster começa com uma escolha bem difícil. Uma daquelas que define não apenas um personagem, mas toda a trajetória de uma narrativa. O Kenzo Tema, um brilhante cirurgião japonês trabalhando na Alemanha, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao decidir salvar um garoto baleado na cabeça em vez de operar o prefeito influente. Qualquer um poderia pensar que ele fez o que era certo. Afinal, a função de um médico é salvar vidas, não escolher quais são mais valiosos. Mas a realidade é mais cruel. A sua decisão coloca em xeque a sua carreira, seu prestígio e até mesmo a sua crença de que estava fazendo o bem. O peso desse dilema é algo que qualquer um pode sentir na pele. Quantas vezes você já tomou uma decisão correta, mas foi punido por ela? Tema acreditava na justiça, na ética, no dever do médico acima de qualquer influência política. Mas o hospital onde trabalhava não via as coisas dessa forma. Ele perde oportunidades, sofre represálias e percebe que no mundo real o certo e o errado nem sempre são tão claros. E se você fosse forçado a escolher entre o que é moralmente correto e o que garante seu sucesso, o que faria? Muitas pessoas desistem do seu princípio por medo das consequências. Tema, no entanto, se manteve firme e paga um preço bem alto por isso. E o torna essa escolha ainda mais trágica. O garoto que ele salvou não era um paciente bem comum. Seu ato de bondade não apenas definiu seu destino, mas também deu vida a algo muito mais sombrio.
Anos depois, esse menino desaparecido, ele retorna com uma sombra silenciosa que arrasta corpos pelo caminho. A boa ação de Tema criou um monstro. Mas será que, se soubesse do futuro, ele teria feito algo diferente? Ou será que algumas coisas são simples inevitáveis? O impacto dessa decisão reverbera muito além das paredes do hospital. Tema, um homem guiado por princípios, vê sua crença de meritocracia e na justiça ruim diante da politicagem e do egoísmo humano. Ele percebe que, apesar de sua genialidade como cirurgião, sua posição nunca foi garantida pelo talento, mas sim pelo jogo de interesses daqueles que estão no poder. Quantas vezes não vemos isso acontecer na vida real também? Profissionais excepcionais sendo ofuscados por outros menos capacitados, mas bem relacionados. Esse despertar não apenas o transforma, mas o coloca no caminho de uma jornada onde salvar uma vida pode significar condenar milhares. E o mais cruel desse dilema é a ironia de suas consequências. Tema escolheu ser médico porque acreditava na pureza desse papel. Curar, restaurar, dar uma segunda chance àqueles que precisam. No entanto, o que ele não imaginava é que sua escolha criaria o ser mais perigoso que ele já enfrentaria. Se o objetivo de um médico é salvar vidas, até onde vai essa responsabilidade? Ele deveria ter deixado aquele menino morrer? Ou será que não importa o que fizemos? Algumas pessoas simplesmente nascem para ser monstros. Essas perguntas começam a corroer a sua mente e eventualmente o empurram para uma decisão ainda mais radical. Porque se ele foi capaz de salvar uma vida, talvez agora precise aprender como tirá-lo. O que poderia transformar uma criança indefeso em um ser capaz de manipular e destruir vidas sem remorso? Esse é o mistério que começa a se desenrolar quando Johan, o menino salvo por Tema, ele desaparece do hospital junto com a sua irmã gêmea, a Ana. A princípio, parece um caso meio trágico de criança perdida por aí. Mas, depois de alguns anos, quando os assassinatos brutais começaram a ocorrer, na verdade, se torna clara. Johan, ele não apenas sobreviveu, como também se tornou um predador silencioso. O que Tema acreditava ter sido um ato heróico, agora se revela como um estopim de algo muito sombrio. O que torna essa virada ainda mais perturbadora é a naturalidade com que Johan ele assume esse papel. Ele não precisou ser moldado por um ambiente violento ou por anos de abuso. Ele carregava dentro de si mesmo a semente do caos, diferente de tantos vilões que têm a origem trágica que pode justificar as suas ações, não é claro? O Johan, ele parece ser um vácuo da humanidade, um verdadeiro monstro. Mas será que ele nasceu assim, por acaso? Ou algo aconteceu naquela infância fragmentada, que digamos assim, algo escondido nas estrelinhas de sua história? A verdade, como sempre, está enterrada em camadas profundas, esperando para ser desenterrada. E a peça-chave para essa resposta pode estar nela mesma, na irmã dele, a Ana, a sua querida irmã. Enquanto o Johan ele trilha um caminho de destruição, a Ana, pelo outro lado, ela busca se afastar desse passado sombrio. Mas o que exatamente aconteceu entre eles? O que levou a Johan a se tornar essa entidade sem rosto? Enquanto a Ana, ela tenta desesperadamente de escapar da sua sombra. Se existe uma pista sobre o verdadeiro nascimento do monstro, ela está na relação entre esses dois irmãos. E Tema, agora ele está obcecado em corrigir os seus erros. Ele precisa descobrir, antes que seja tarde demais, corrigir o erro que ele fez. O mais inquietante sobre Johan não é apenas o que ele faz, mas como ele faz. Diferente de assassinatos comuns que matam por impulso ou desejo de poder, o Johan ele transforma cada crime em um quebra-cabeça psicológico, cara. Manipulando as suas vítimas até que sejam ela mesma a puxar o próprio gatilho. Às vezes, de forma literal, ele não apenas destrói as vidas, ele apaga a existência, garantindo que ninguém sequer se lembre daqueles que caíram em suas mãos. É como se o seu objetivo final fosse provar que a identidade humana é muito fraca, descartável, uma mera ilusão e, de certa forma,
não é isso que acontece no mundo real. Quantas pessoas passam despercebidos sem deixar qualquer marca, como se nunca tivesse existido? Mas se há uma pessoa que pode lembrar e reconstruir essa história, essa pessoa é Ana. Apesar de ter crescido tentado esquecer o passado, os fragmentos de suas memórias guardam segredos que podem explicar o que realmente aconteceu com Johan. Mas será que ela está pronta para enfrentar esta verdade? Ou pior ainda, será que existe algo em sua própria mente que ela teme a descobrir? A resposta pode estar muito mais perto do que se imaginamos. E no fim das contas, talvez o verdadeiro monstro não seja apenas o Johan, mas aquilo que o mundo fez com ele. Próximo tópico, a caçada por Johan. A culpa pode ser um fardo insuportável, e ninguém sente isso mais do que o Kenzo Tema. Ao perceber que salvou a vida de alguém que se tornaria um assassino sem igual, ele abandonou tudo, sua carreira, seu prestígio, sua vida instável, para corrigir o seu erro, é claro, não é? Mas como impedir o monstro que não deixa rastro? Cada nova pista ele descobre que Johan não mata apenas por matar. Ele desmonta pessoas, destrói suas identidades, apagam sua existência de forma meticulosa. O tema: um homem de ciência e da lógica agora se vê em um jogo de sombra onde o seu maior adversário nunca precisa sujar as mãos. O mais assustador dessa caçada que acontece por aí não é apenas o que Tema descobre sobre Johan, mas o que ele descobre sobre si mesmo. A ideia de tirar uma vida sempre foi impensável para ele. Afinal, ele é um médico, alguém que jurou proteger a vida, não destruir. Mas conforme segue os rastros de sangue de Johan deixado pelo caminho, ele começa a se perguntar se matar esse monstro for a única forma de salvar outras vidas. Em menor escala, até onde se deve ir para impedir um mal maior, é justificável quebrar seus próprios princípios para eliminar uma ameaça. Enquanto o Tema luta contra essa questão, ele se depara com vítimas que não apenas sofrem nas mãos de Johan, mas que também foram manipulados ao ponto de acreditar no que o mal era inevitável. Pessoas comuns, transformadas em peças de um jogo que nem sequer sabiam que estavam jogando. O impacto de Johan não estava apenas nos corpos que caem pelo caminho, mas nas mentes que ele destrói sem precisar encostar nelas. E quanto mais Tema se aproxima, mais ele percebe que essa não é apenas uma caçada, é um duelo de ideologias. Mas será que um homem como ele, movido por um senso inabalável de justiça, pode vencer alguém que não acredita em nada? A jornada de Tema o leva a lugares onde a linha entre o bem e o mal se torna cada vez mais difusa. Ele se infiltra em submundos obscuros, conhece pessoas quebradas pelo rastro de destruição de Johan e descobre que nem todos os monstros carregam as armas. Alguns apenas sussurram as palavras certas no ouvido certo. Um médico, antes um homem de ciência e razão, agora precisam aprender a navegar no mundo onde a lógica e a moralidade são apenas ilusões. Cada nova pista a aproximar de Johan, mas também a transformar. Afinal, como perseguir um monstro sem, em alguns momentos, se torna um pouco como ele. E é justamente nesse ponto que a caçada se torna algo maior do que um simples acerto de contas. Por quê? No fundo, Tema não está apenas correndo atrás de Johan. Ele está tentando evitar que o próprio mundo seja moldado por sua influência. A cada pessoa que ele encontra, a cada história de manipulação e tragédia, ele percebe que Johan não é um assassino comum. Ele não só tira vidas, ele faz com que as pessoas se destruam por conta própria. Mas se algo que Tema aprendeu em sua jornada é que mesmo nas sombras mais profundas, ainda pode haver uma centelha de humanidade. A pergunta é, será que essa centelha existe até mesmo em Johan? Johan não é apenas um assassino em série. Ele é uma ideia. Um conceito que desafia tudo que acreditamos sobre identidade e humanidade. Seu objetivo não é simplesmente matar, mas apagar-se completamente, tornando-se de um sem passado. Sem laços ou sem nome, ele não quer ser lembrado, ele quer desaparecer da história como se nunca tivesse existido no mundo. E para isso, ele não apenas elimina suas vítimas, mas também as leva a questionar sua própria existência. Afinal, o que nos define? Somos apenas um nome em um conjunto de memórias. Se tudo isso for apagado, ainda seremos alguém? Esse pensamento pode parecer muito distante, mas não é tão difícil encontrar ecos desse mundo e também no mundo existente. Quantas pessoas não vivem suas vidas sem deixar marcas?
sem serem lembradas, sem se sentirem realmente vidas. Johan apenas leva esta ideia ao extremo, mostrando que, no final, somos tão frágeis quanto acreditamos ser. Ele manipula, ele distorce, convence suas vítimas de que elas não são nada, até que elas mesmas se destruem, e é tipo de terror psicológico que assustam mais do que qualquer monstro físico, porque ele mexe com algo essencial dentro de nós. Se amanhã ninguém lembrar do que existiu, você realmente existiu? Mas o mais intrigante é que essa busca por anulação não é apenas uma ideologia distante. Johan parece lutar contra sua própria existência, como se quisesse provar que ser humano pode ser reduzido a nada. Ele não quer ser um nome, uma lembrança ou uma história. Ele quer ser um vazio. E isso nos leva a uma grande questão ainda mais inquietante. Será que alguém pode realmente apagar sua própria humanidade? Ou, no fundo, mesmo um monstro como o Johan ainda carrega algo que se liga ao mundo? A grande ironia de que Johan é que, apesar de buscar desaparecer, sua presença é impossível de ignorar. Ele é um fantasma e assombra não apenas aquele que cruza o seu caminho, mas também o próprio leitor. A sua filosofia de aniquilação vai além da violência física. Ele destrói tudo ao seu redor sem deixar um rastro, criando um vácuo onde ainda existem pessoas, histórias e memórias. Mas se o objetivo é apagar as suas próprias existências, por que ele insiste em manipular o mundo? Será que, no fundo, ele deseja ser salvo? Ou será que a obsessão em provar que nada tem o valor é, na verdade, um grito silencioso por significado? E é aqui que surge o paradoxo. Para provar que a identidade humana não importa, o Johan ele precisa moldar a identidade dos outros. Ele apaga pessoas, mas a sua própria sombra cresce a cada passo. Ele busca ser um monstro sem nome, mas se torna uma lenda aterradora. Talvez, no final, o verdadeiro tormento seja essa: a impossibilidade de se tornar o vazio que tanto almeja, e se até mesmo o maior dos monstros luta com sua própria existência, o que isso diz sobre nós? Dentro da narrativa do Monster existe uma história dentro da história. Um conto sombrio que espelha perfeitamente a trajetória de Johan, o monstro sem nome. É uma fábula perturbadora sobre uma criatura que, desesperadamente, para encontrar um nome, devora os outros seres na esperança de preencher o seu vazio. Mas no final, ao consumir tudo isso ao seu redor, ele percebe que continua sozinho, sem identidade, sem propósito. Essa metáfora não é apenas um detalhe na trama, ela é a chave para entender o Johan e sua busca e escassez por apagar a si mesmo e ao mundo que cerca. Esse conto infantil, irônico em sua apresentação, macabra, funcionam como um espelho psicológico. Quantas pessoas no mundo real não bastam a vida tentando se definir através dos outros, buscando aceitação, reconhecimento, uma identidade que venha de fora? Johan, em sua frieza assustadora, ele representa o extremo desse. Ele não apenas observa as histórias da vida daqueles ao seu redor, mas também ele apaga o prestígio de sua própria existência. Como um monstro sem nome de conto, ele vaga pelo mundo devorando tudo, sem se nunca encontrar aquilo que realmente ele está procurando. Mas o que ele está buscando? Afinal, um nome, um propósito ou apenas a prova de que nada disso importa? Essa é uma questão que torna sua presença tão inquietante em um mundo onde todos lutam para deixar uma marca. Johan caminha na direção oposta, provando que até mesmo a identidade pode ser destruída. E o mais assustador desse paralelo é o que o conto não é apenas sobre o Johan, ele é sobre qualquer um que já sentiu perdido, sem um lugar no mundo. A busca por um nome, por um significado, é um dilema universal. Mas enquanto muitos tentam se encontrar, Johan ele escolhe se perder completamente. No fim, o que assombra não é apenas o monstro da fábula, ou o monstro da história de Monster. É a pergunta que fica: quantos, sem perceber, também estão devorando a si mesmo na tentativa de encontrar um sentido para a própria existência? Após anos de manipulação, assassinato e destruição, Johan chega ao seu ato final. Um suicídio meticulosamente planejado, onde sua existência seria completamente apagada. Mas como sempre, nada em Monstro é simples. Johan não quer apenas morrer.
Ele quer desaparecer de forma absoluta, sem deixar rastro, sem memória, sem legado. Para ele, o esquecimento é a única morte verdadeira. No entanto, seu plano é frustrado quando um pai desesperado, carregado de dor e culpa, o fere com um tiro antes que ele possa executar seu último movimento. A ironia é cruel. O monstro que passou a vida inteira controlando os outros agora é vítima do caos que ele mesmo criou. Esse momento é o ápice da filosofia de Johann. Ele acreditava que o mundo era um lugar vazio, onde nomes e identidades não passavam de uma ilusão passageira. Mas e isso fosse verdade, porque ele precisaria provar isso com tanto afinco, seu desejo de aniquilação completa mostram que, no fundo, ele entendia o peso da existência. Talvez, mais do que qualquer outro personagem, ele fosse quem mais temia estar vivo. O tiro que ele recebe interrompe não apenas seu plano, mas também sua certeza. E pela primeira vez, Johann se encontra fora do controle, vulnerável, à mercê do destino que ele tanto tentou manipular. Mas será que a sua história realmente ele termina aqui? Johann sobrevive. E mesmo inconsciente, sua presença continua a pairar sobre todos. Sua existência ainda é um mistério, e sua filosofia, uma sombra que se recusa a desaparecer se ele queria provar que ser humano pode ser reduzido a nada. Então por que, mesmo à beira da morte, ele ainda assombra o pensamento de todos ao seu redor? A resposta pode estar na única pessoa capaz de definir seu verdadeiro destino. Mas será que essa pessoa ainda acredita que ele pode ser salvo? O mais perturbado desse desfecho é que, mesmo derrotado, o Johann ele nunca parece realmente perder. Seu plano de suicídio perfeito foi interrompido, mas ele continua a existir de um enigma sem solução. Ele não grita, não demonstra raiva, não pede ajuda, não encara tema com aquele olhar vazio, carregado de algo que é impossível de decifrar, medo, alívio, indiferença. Essa incerteza é o que torna Johann tão aterrorizante. Até mesmo na derrota, ele mantém o controle como se estivesse previsto todas as possibilidades. Mas, se o esquecimento era o seu objetivo final, então por quê? Mesmo caído, ele ainda permanece tão presente na mente de todos. E talvez essa seja a verdade trágica de Johann. Ele queria se apagar do mundo, mas se tornou inesquecível. Ele passou a vida provando que existia não apenas um significado, mas, ironicamente, ele próprio se tornou um dos personagens mais marcantes da história de mangás e anime. No final, Johann não conseguiu desaparecer. Seu destino agora está nas mãos de Tema, o único homem capaz de lhe dar uma nova chance ou deixá-lo partir para sempre. Mas será que um médico, alguém cuja a sua própria missão é salvar vidas, seria capaz de decidir o que fazer com o monstro? Depois de uma longa e tortuosa jornada, o Tema se vê diante de uma decisão mais difícil e completa de sua vida. Ele passou anos perseguindo Johann, testemunhou sua crueldade, viu de perto o rastro de destruição que ele deixou pelo caminho. Qualquer um em seu lugar poderia desejar vingança, é claro. Poderia achar justificável simplesmente deixá-lo morrer. Mas o Tema não é qualquer um. No momento crucial, com Johann gravemente ferido diante dele, ele faz exatamente o que sempre fez. Salvou vidas daquele que está à sua frente. Esse é o verdadeiro peso de seu caráter. Sua moralidade não se dobra nem diante do maior monstro que já se viu. Essa decisão vai muito além de um simples ato médico. É a reafirmação de que Tema não deixou que o ódio o consumisse. Que ele não se tornou aquilo que jurou combater. Isso levanta uma questão poderosa. Até que ponto nossas ações devem ser definidas pelos outros? Johann destruiu incontáveis vidas, mas Tema se recusa a deixar que ele destrua a sua essência. No mundo real, quantas vezes nos deixamos levar pelo rancor, pela sede de justiça pessoal, por ciclos de vingança que apenas nos arrastam para um abismo? Tema. Ele mostra que é um caminho diferente, um caminho que exige força, mas uma força muito rara do que a violência, e de permanecer fiel a quem você é, independentemente das circunstâncias. E assim, o Johann mesmo salvo, ele continua um enigma. Ele sobrevive porque o Tema ele escolheu, ele deveria viver.
apenas porque isso significa alguma coisa para ele. Será que o monstro pode ser curado? Ou será que, no fim das contas, ele sempre teve um plano maior? Algo que nem mesmo Tema poderia prever. O Johann não surgiu do nada. Seu comportamento, sua frieza e sua busca pela aniquilação de si mesmo podem estar enraizadas em algo maior do que simples um psicopata. Há indícios de que ele foi parte de um experimento nazista para criar um líder perfeito, uma tentativa de moldar um ser humano sem fraqueza, sem identidade própria, apenas por um símbolo de puro saber e poder ou controle. Isso explicaria sua capacidade anormal de manipulação e sua ausência de medo ao apego. Mas se ele foi realmente criado para ser um líder supremo, por que escolheu o caminho da destruição ao invés do domínio? O que aconteceu com o Johann, que já o fez rejeitar completamente a ideia de existir? A resposta pode estar em sua infância. Há momentos na história que surgem que Johann e sua irmã passam por uns eventos traumáticos tão extremos que sua identidade se fundiram. Juntos, o Johann ele internalizou memórias que talvez nem fossem suas próprias, carregando o peso da rejeição como se fosse um fardo insuportável. Ele acreditava que a sua própria mãe o escolheu a abandoná-lo e ele era indesejado desde o nascimento. Mas será que isso era verdade? Ou será que na tentativa de entender o seu próprio vazio, ele criou uma narrativa onde o mundo sempre quis apagá-lo? No fundo, Johann não queria apenas desaparecer. Ele queria provar que nunca deveria ter existido. E esse detalhe muda tudo. Se Johann foi moldado por uma influência externa, ele não nasceu um monstro. Ele foi criado para ser um. Isso significa que talvez ele pudesse ter sido diferente. Talvez, em outra vida. Em outro contexto, ele pudesse ter sido apenas um garoto comum. Mas agora, depois de tudo o que ele fez, essa possibilidade não passa de uma sombra do que poderia ter sido. E se até mesmo Johann foi produto de algo maior do que ele, o que isso diz sobre os verdadeiros monstros dessa história? O mais perturbador dessa relação é que Johann pode nunca ter sido o verdadeiro vilão da história. Se ele foi realmente um experimento, então a sua existência foi manipulada desde o início. Ele não escolheu nascer nesse caos, não foi moldado por ele. Isso levanta uma questão ainda mais profunda. Quem são os verdadeiros monstros? Johann, ele não apenas seguiu o caminho que lhe foi imposto, ou aqueles que criaram esse caminho para ele. Em outros animes e mangás, os vilões são retratados como uns agentes do caos, mas o monstro nos forçam a olhar além, para as forças invisíveis que moldam as mentes humanas desde a infância. E quando pararmos de pensar, não é assim. Também no mundo real, quantas pessoas se tornam monstros porque nunca tiveram uma escolha. Mas mesmo diante de todas essas descobertas, uma dúvida permanece. Johann, ele acreditava no que fazia ou apenas seguia um roteiro que nem ele compreendia? Ele queria desaparecer porque via o mundo como um lugar sem sentido. Ou porque, no fundo, ele próprio nunca soube quem realmente era. A verdade sobre Johann pode nunca ser completamente compreendido. E talvez esse seja o maior mistério de todos. No final ele não queria ser lembrado, mas ironicamente ele se tornou inesquecível.